A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, que todas as bênçãos do céu estejam sobre a sua vida. Hoje nós já estamos aqui no nosso sexto encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando durante esse trimestre um tema maravilhoso que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse sexto encontro será ministrado dia 8 de agosto em todas as Assembleias de Deus no Brasil, na Escola Bíblica Dominical. E o tema desse sexto encontro nosso é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Queridos, essa aula de hoje será uma aula maravilhosa, pois ela nos traz muitas verdades espirituais para a nossa vida, para você obreiro, para você superintendente, para você mestre e para você também, querido amigo que tem nos acompanhado através dessa série. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, ser grato a Deus por você estar nos acompanhando dentro dessa série, da EBD. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero te convidar você para ir até o final desse vídeo junto comigo, que eu tenho certeza que será uma aula maravilhosa, onde vamos extrair verdades espirituais para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, então nós já estamos aqui no nosso sexto encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Que maravilha, irmãos, sabemos que nós já estamos nesse sexto encontro. Louva a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estar aqui com você a cada semana, nos trazendo para vocês essas pré-aulas aqui, e tenho certeza que Deus está te abençoando, assim como Deus também tem me abençoado. Essa aula de hoje, o texto áureo que a gente sempre faz questão de ler, se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo de número 9, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática, que é aquele momento filosófico, aquele momento onde o comentarista nos convida a pensarmos, a refletirmos antes de adentrarmos na lição, costumo dizer que a verdade prática é a chave da lição. Nos diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Queridos, nesse contexto que nós estamos vivendo dentro da sociedade, essa verdade prática, ela nos traz realmente a nós pensarmos, a nós refletirmos sobre isso. No momento onde tantos referenciais têm se perdido, pessoas que são referenciais, mas estão se perdendo, devido à glória, buscando seus próprios louvores, buscando seus próprios objetivos, as suas próprios méritos, criando os seus próprios objetivos e esquecendo, do objetivo principal, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. O comentarista, já na verdade prática, ele nos incentiva a andarmos com pessoa, a seguirmos pessoa, ou termos pessoas como os nossos referenciais, pessoas que estão acima de nós espiritualmente. Querido, faça um processo seletivo na sua vida, selecione, procure a andar, procure a seguir, procure a ter como referencial pessoas que estão acima de você espiritualmente. A leitura bíblica em classe, que é a base teológica para toda lição, onde o comentarista ele nos traz
Eu quero convidar você aí, querido amigo, querido irmão, pega a sua Bíblia, confira as referências bíblicas, vê se aquilo que o comentarista está ministrando, se tem fundamento bíblico, se é bíblico realmente. Então, a leitura bíblica em classe, que é a base teológica, onde está fundamentada a lição, se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 15. Eu vou ler aqui só o versículo 1 e o versículo 2. Nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Viva o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Queridos, já que dentro da lição de hoje, no primeiro tópico, o comentarista ele colocou para nós o seguinte: a despedida de Elias. O primeiro subtópico do primeiro tópico, ele vai nos trazer o seguinte: o ministério de Elias termina. Querido, quando nós trabalhamos nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o momento que Israel estava vivendo. O Reino do Sul estava passando por um avivamento, o Reino do Norte, desde a sua separação até dentro desse contexto de Elias, estava vivendo uma apostasia, abandonando totalmente a Deus, não estavam mais cultuando, não estavam adorando, estavam abandonando a verdadeira adoração. E nós, dentro desse contexto, nós falamos nos vídeos anteriores, que o rei Acabe, que foi considerado um dos piores reis, e para completar ele casa ainda com uma estrangeira, uma princesa por nome de Jezabel, e eles vão se entregar a idolatria, vai ser uma entrega total à idolatria, vai introduzir o culto a Baal, principalmente um templo, e aí nós vamos ver a grande batalha épica, né? Porque que Elias, ele vem combatendo, ele vem pregando, ele vem enfrentando, né, esta apostasia que o reino do norte estava vivenciando. Então o que estava em jogo aqui era a verdadeira adoração, era a verdadeira santidade. O que estava em jogo aqui era uma total apostasia. E houve a necessidade, então, de Deus levantar alguém com um ministério extraordinário. E o ministério de Elias foi esse, um ministério extraordinário. O ministério considerado um ministério de fogo, aonde ele confronta, aonde ele traz a palavra, aonde ele prega a verdade, aonde ele choca a mente daquelas pessoas da tribo ali do norte, onde ele choca, onde ele traz uma mensagem confrontando a postura do rei, a postura da princesa, aonde ele não se cala, aonde ele tem uma mensagem da parte do Senhor. E nós podemos dizer que dentro do ministério de Elias, se você é professor, e para você aluno, para você que está me acompanhando também, para que nós entendamos então, o ministério de Elias é marcado por pelo menos 7 grandes milagres que é considerado dentro do campo teológico. Um ministério extraordinário. Então nós vamos ver aí o primeiro milagre no ministério de Elias, é quando ele chega então à viúva de Sarepta, não é isso? Quando ele multiplica, quando através do ministério dele, Deus multiplica o alimento na casa dessa viúva. Vemos aqui também o segundo milagre no ministério de Elias, é quando então o filho dessa viúva falece e Deus usa a vida de Elias, o seu ministério, para ressuscitar a viúva, o filho da viúva de Sarepta. Nós vamos encontrar o terceiro milagre, é quando Elias então entra naquela batalha épica, né, no Monte Carmelo, quando ele confronta os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e aí Deus desce então, responde à oração de Elias, descendo fogo e consumindo todo o holocausto. Que ministério maravilhoso, que intimidade com Deus que Elias tinha, a consciência que ele tinha que a mensagem que ele pregava era uma mensagem que vinha do trono de Deus. O quarto milagre, querido professor e mestre,
que você quiser ressaltar dentro de sala de aula. O quarto milagre é quando Elias ele está indo então em direção ao Monte Horebe, depois da grande batalha do Monte Carmelo. Ele está indo, ou fugindo de Jezabel, conforme você queira entender, depende da sua visão teológica. Então nós vamos encontrar ali quando o anjo do Senhor traz alimento espiritual e ele se alimenta e bebe, depois alimenta e bebe e caminha 40 noites e 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Querido, nós vamos ver algo extraordinário no ministério de Elias. Deus se manifestou de forma gloriosa, de forma maravilhosa dentro do ministério dele, porque a situação precisava de alguém cheio do poder de Deus. Não poderia ser alguém que tivesse palavras ou flores, O momento que exercia uma postura, o momento precisava de um homem que tivesse na vida dele o Espírito, que tivesse ousadia, que clamasse, os céus abrisse e derramasse fogo realmente da parte de Deus. Nós vamos encontrar aí o quinto e o sexto milagre, é quando os oficiais, o exército aí, parte do exército oficial vai até ali de Acasias, vai até Elias e desce fogo consumindo aquelas duas guarnições. São o quinto e o sexto milagre. E o sétimo milagre está dentro da lição de hoje, que é quando Elias ele deita a sua capa no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre e Elias e Eliseu passa em seco no Rio Jordão. Querido, veja que ministério, que maravilha, como Deus se manifestou de uma forma extraordinária, porque necessitava de alguém cheio da ousadia de Deus. Porém, querido, nós temos que ter isso em nossa mente, E é o que o comentarista trouxe aqui para nós nessa lição de hoje, já no primeiro tópico. Ele vem dizendo, primeiro subtópico, ele vem falando, o ministério de Elias termina. Querido, nós temos que ter isso em consciência, nós temos que ter isso. Deus tem um chamado para nós, sim. Mas nós temos também que ter a consciência que algum dia pode terminar esse chamado pode terminar com a morte. Você, querido professor, talvez você está em frente a uma sala de aula dando aula hoje, mas pode ser que Deus vai levantar alguém e seja amanhã você vai ser usado noutra área da igreja, E você deixa de ser professor para ser um obreiro, um evangelista, um pastor. Você, superintendente que está de frente da sala de aula hoje, talvez hoje você é um professor, mas pode ser que amanhã Deus quer te usar em outra área. Você que é dirigente de ciclo de oração, nós não podemos, querido, nós temos que fazer aquilo que Deus coloca na nossa mão, mas nós temos que entender que muitas das coisas que nós fazemos para Deus, muitos dos ministérios, muitas das chamadas que Deus coloca na nossa mão, ela tem fim, Muitos cargos que nós exercemos, ele tem fim, ele tem um tempo de validade. Elias foi usado de uma forma extraordinária, mas chegou o tempo que o seu ministério ia acabar. Nós vemos em alguns versículos, no livro anterior, em 1 Reis, nós vemos quando ele clama, ele pede a Deus a morte. Nós vamos ver ali que ele pede a Deus a morte, mas não era o tempo. Mas agora, dentro desse contexto aqui, chegou o tempo, o final do seu ministério. E a grande pergunta é, será que nós temos preparado pessoas para nos substituir? Você, superintendente, será que você tem procurado mesclar os seus alunos? Será que você tem procurado, no meio dos seus alunos, levantar professores? A grande pergunta é essa. Você superintendente, você é um mentor? Você é alguém que busca novos talentos? Que tipo de obreiro que você é? Você que está me ouvindo, que tipo de obreiro que você é? Você procura levantar outros obreiros? Ou você procura matar o ministério dos seus obreiros, daqueles que estão te auxiliando? Que tipo de líder que eu sou? A grande pergunta dentro desse texto, a grande verdade que está inserida aqui é essa. Que tipo de líder que eu sou? Eu inspiro, Eu motivo os meus liderados? Eu tenho a capacidade de peneirar e procurar novos talentos no meio da igreja? Quantas pessoas que são bons, tem de tudo para dar aula, mas falta-lhe uma oportunidade, falta um incentivo? Então, querido professor, querido mestre, querido superintendente, seja um garimpeiro. Procure, no meio da adversidade, procure
pedras preciosas. Peça a Deus direção. Elias está terminando o ministério dele, porém nós vamos ver a continuidade do seu ministério em outras pessoas. No primeiro tópico, então, o comentarista ele nos traz essa ideia, ele fala sobre isso, né? Que eu gosto de ler aqui, nos diz assim: no entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. Queridos, que Deus nos guarde, que quando nós estivermos para findar aquilo que Deus tem para nossas vidas, que possamos ter a consciência que a missão foi cumprida, que aquilo tudo que Deus colocou, que esteve à nossa mão, nós fizemos em nome de Jesus. O segundo subtópico do primeiro tópico, o comentarista diz assim: um profeta com grandeza de alma. Por que grandeza de alma, querido? Nós vamos ver que Elias, dentro do seu ministério, foi um ministério poderoso, mas teve algumas coisas no ministério de Elias que você, professor e querido amigo, gostaria de ressaltar aqui. Elias ele não deixa um legado no sentido de escrever um livro como o profeta Isaías, como Daniel, como muitos outros, né, que foram ou que serão depois, que vão surgir depois dele. Muitos outros deixaram livros escritos. Elias ele não trouxe uma profecia de futuro, algo que ia realizar só no futuro. Elias ele não traz uma mensagem escatológica, ou ele não traz uma profecia escatológica. Nós não vamos encontrar um livro específico só de Elias, mas uma coisa é verdade: Elias, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua postura, Elias está falando até nos dias atuais. Elias, com a sua mensagem, o seu ministério, não foi um ministério de letras, não foi um ministério de grandes literaturas. Elias não teve um ministério de grandes escritos. Elias teve um ministério de ousadia. Elias teve um ministério de unção. Elias teve um ministério de postura. Elias tem um ministério de intimidade com Deus. É o que nos falta, querido. Nós estamos num tempo onde nós temos tantos diplomas, né? Temos tantos diplomas, doutor para aquilo, doutor para aquilo lá, sabe grego, hebraico, aramaico, latim, tem uma oratória, uma dicção, um português invejável, mas o que falta é intimidade com Deus. Elias não escreveu nenhum livro, Elias não deixa nenhum livro, mas Elias ele deixa um exemplo de vida, de unção, de intimidade, de ousadia, de saber entregar a mensagem de Deus no tempo certo, na hora certa, de ouvir o Espírito e ser guiado pelo Espírito. Que Deus nos dê essa graça, não de escrever muitos livros, igual as pessoas estão procurando glória para si, mas que nós possamos ter o ministério cheio da unção, cheio da intimidade, cheio da revelação, cheio da ousadia, que possamos entrar com toda a ousadia no Santo do Santo. Querido aluno, querido professor, procure ter intimidade com Deus, procure ouvir a voz do Senhor, procure ser um mestre, procure ser um doutor, mas procure ter intimidade com Deus. Elias nos deixa esse exemplo, o comentarista, ele nos diz aqui, no segundo tópico, no segundo subtópico do primeiro tópico, ele nos diz: ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Integridade, querido, essa palavra é uma palavra forte que eu gostaria de ressaltar com você, professor, você aluno, você amigo. Tem alguns valores da nossa vida. Integridade é algo que nós temos que ter. Elias, ele não deixa um legado histórico, acadêmico para nós discutirmos nos campos teológicos,
mas ele nos deixa exemplo de vida para ser seguido e de intimidade com Deus. Grandeza de sua alma. Grandeza de sua alma é o que o comentarista traz aqui para nós. Queridos, então nós estamos dentro desse contexto, dessa aula de hoje, no final do ministério do profeta Elias. E aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos ver aqui o que o comentarista ele coloca aqui para nós, e quando nós vamos para a Escritura, nós vamos ver isso, que quando ele estava, então, Elias estava em Gilgal, é que ele entende, né? É que o Senhor, tudo indica que ali o Senhor mostra para ele, então, que o seu ministério é chegado ao final. E quando nós falamos de Gilgal, é bom a gente ressaltar, né, esse lugar, porque é um lugar de cunho espiritual bem interessante, né? Nós falamos de alguns lugares, irmãos, dentro das Escrituras Sagradas, que são lugares que nos traz um cunho espiritual. E Gilgal é um desses lugares que tem um cunho espiritual muito significativo dentro das Escrituras Sagradas. Ressalte isso dentro de sala de aula, né? E eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que tem me acompanhado através dessas videoaulas, tendo visto que essas videoaulas aqui, né? Essas pré-aulas minhas aqui, são aulas trazendo subsídio teológico, mas são aulas também de cunho evangelístico. Então, quero dizer para você, querido amigo, que tem me ouvido, que há algumas coisas na nossa vida que têm significados espirituais, né? Há situações que mexem no campo espiritual. Então, quando nós abrimos mão de valores no campo físico, nós também abrimos mão, né, de valores no campo espiritual. E Gilgal é um lugar de um campo espiritual significativo dentro das Escrituras Sagradas. E o comentarista ele vai dar para nós aqui pelo menos 4 motivos. Ele vai nos dizer o seguinte: por que é um lugar de cunho espiritual Gilgal? Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué. Então, quando o povo está vindo para tomar posse da terra de Canaã, nós vamos ver ali que o povo levantou um memorial. O segundo, ali também os israelitas foram circuncidados. Então eles renovaram o pacto com o Senhor ali, que foi a circuncisão dos homens israelitas. Então é algo de cunho espiritual muito significativo esse lugar. Terceiro lugar aqui o comentarista trouxe para nós, que ali foi celebrada a primeira Páscoa na terra prometida. Então veja, irmão, nós temos ali dentro de Gilgal. Por que é um lugar espiritual de cunho espiritual significativo dentro das Escrituras Sagradas? Principalmente por 4 motivos. Primeiro motivo é porque ali foi levantado um memorial para a nação de Israel. Segundo, o povo de Israel, os homens circuncidaram ali, ou seja, renovaram, fizeram uma aliança com Deus, um pacto através da circuncisão. Terceiro, ali também foi celebrado a Páscoa pela primeira vez na terra de Canaã. Em quarto lugar, nós vemos que é um lugar de cunho espiritual significativo, porque entendemos aqui, pelo menos entre linhas, é que Elias ele chega ao entendimento que o seu ministério está no fim dentro dessa região de Gilgal. Queridos, então, nós estamos finalizando aqui o nosso segundo tópico, trabalhando a ideia do final do ministério do profeta Elias. Queridos, então, nesse segundo tópico, o comentarista nos traz para nós aqui o pedido ousado de Eliseu. Então, queridos, dentro dessa aula de hoje, nós estamos dentro daquele contexto, né? O contexto de apostasia no reino do norte. Nós estamos aqui dentro de uma transição, onde Elias está para ser arrebatado, para ser levado pelo Senhor, e agora Eliseu vai substituí-lo. E é interessante, queridos, que quando nós pegamos já dentro da leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que está em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 1, nos diz que Elias, então, ele tem ciência, né, que o Senhor o levaria. E eles estão em Gilgal, e ele diz então para Eliseu, que era para ele ficar, que o Senhor havia mandado ele ir até Betel. Veja bem, querido, o Senhor havia mandado, então,
que Elias fosse até Betel. E Elias e Eliseu estão juntos. E o moço, então, até aqui, Eliseu está como moço, né? Como aquele que serve. E aí, querido, nós temos que aprender uma grande lição aqui. E eu aprendo uma lição. A primeira lição nós temos que aprender a servir. Há uma dificuldade nos tempos atuais, porque as pessoas querem ser grandes, né? Querem ser os melhores, mas servir ninguém quer. E a lição de hoje, ela nos traz esse princípio, o princípio de servir. Dentro do campo espiritual, dentro do reino dos céus, o maior serve o menor. Dentro do campo espiritual, nós vemos Cristo, que era Deus e que é Deus. Nós vamos ver que Cristo, ele dá o exemplo, sendo maior, lavando os pés dos seus discípulos. Cristo era Deus e lavou os pés dos seus discípulos. Ou Cristo é Deus, lavando o pé dos seus discípulos. Se Cristo, que era Senhor, que era Deus, lavou o pé dos seus discípulos, imagine eu e você, querido. Queridos, nós temos que aprender isso. Quando será que nós vamos acordar e viver o verdadeiro cristianismo? Quando que nós vamos entender que nós não somos o dono da igreja? Quando que nós vamos entender que nós não somos o dono de ninguém, que nós não somos o Senhor de ninguém? Quando que nós vamos entender que nós fomos chamados para servir? Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para nos doar. Nós não fomos chamados para criticar, para caluniar, para difamar, para julgar. Queridos, você abre as redes sociais, nós vamos ver aí o nosso irmão que teve a infelicidade, né, de cometer alguns erros aí. Mas o que nós vemos é só julgamento. Querido, quando que nós vamos entender? É lógico que tem que passar pela disciplina e todos os processos e tudo mais que vai aí, que a eclesiologia, né? O ministério nos leva a fazer isso aí. Mas, querido, quem somos nós para julgar? E a questão maior, irmãos, que os maiores julgamentos vêm daqueles que são os nossos irmãos. Quando você olha o ímpio, ele não tem nem noção do que está acontecendo. Mas o que nós vamos ver são os próprios irmãos julgando os próprios irmãos. Queridos, então nós fomos chamados para servir, para ser servo. Nós não fomos chamados para ser os senhores da igreja, o dono da igreja. Você não foi chamado, eu não fui chamado. Nós fomos chamados para servir. Será quando que nós vamos aprender com as Escrituras Sagradas? Eliseu, ele começa servindo, ele não começa como profeta. E aí, Elias volta para Eliseu e diz: olha, fica aí que eu vou até Betel e você fica aí. E Eliseu, numa forma de ousadia, ele vai dizer: não, meu senhor, eu vou te acompanhar. É interessante que o comentarista, ele coloca aqui para nós a fidelidade de Eliseu no primeiro tópico do segundo, no primeiro subtópico do segundo tópico. Ele coloca aqui para nós a fidelidade de Eliseu. Eliseu, com a sua capacidade de servir, ele entende então que ele deveria acompanhar, porque se Elias precisasse dele, ele estaria pronto para servir o seu Senhor. Ele estava pronto para aprender com o profeta. Queridos, como é bom quando nós assentamos, né, para aprender com alguém que é mais experiente conosco, principalmente no campo espiritual. Irmãos, nós precisamos de homens para que nós tenhamos liberdade de sentar aos pés deles e aprender com eles. Nós precisamos. Se Deus te deu essa graça, seja uma pessoa. Nós precisamos de homens que nós tenhamos confiança de sentar e abrir o coração. Esse é o grande problema. O grande problema é que quando nós vamos atender alguém, só está aos pedaços. Não tem como fazer mais nada. E depois nós queremos juntar os cacos, quando nós deveríamos não ter quebrado a louça, a xícara, o prato, que depois que está quebrado, irmão, não é fácil juntar pedaço. E o grande erro nosso é esse. Nos falta muitas das vezes pessoas dignas de confiança, mas que Deus levante uma geração que você tenha liberdade,
que eu tenha liberdade, que todos tenham liberdade de conversar em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui que Eliseu, ele começa, né? Ele tem essa ousadia, não, meu senhor, eu não vou ficar aqui. E quando chega em Betel, então, diz-nos o texto, em 2 Reis, nós vamos encontrar aqui o texto, e quando ele chega em Betel, ele vai de encontro a eles, né? Alguns profetas, e fala para Eliseu: olha, o seu Senhor será tomado de ti. E Eliseu, ele tem essa consciência. Querido, como é bom quando nós temos essa intimidade, quando nós temos essa consciência espiritual. Eliseu tinha essa consciência espiritual que o seu senhor Elias seria tomado, seria levado dele. Veja, querido, que intimidade que ele tinha. Porém, ele não comentou nada. Queridos, nós precisamos dessa graça. Como que eu acho, eu vou observando essas passagens e vejo como isso é algo belo, né? A pessoa ter essa capacidade, ter essa intimidade com o Senhor e não divulgar os seus sonhos, não divulgar os projetos. Querido, olha, seja sábio. Quando Deus te der um projeto, seja sábio com quem você vai compartilhar os seus sonhos e os seus projetos. A versão bíblica, a NTLH, ela nos diz o seguinte, eu gostaria de ler para vocês aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte: então Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus, que pelo Senhor, que eu não te deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Versículo 5 diz: um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou-lhe: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Veja, queridos, de Betel eles partem para Jericó e um grupo de profetas vai ao encontro deles. E a pergunta desse grupo de profetas é: não se direcionaram a Eliseu, não se direcionaram a Elias, mas eles se direcionaram a Eliseu. E a pergunta deles é essa: você sabe que Deus vai levar, ou que o seu Senhor será tirado de ti? Veja a continuidade do versículo. A resposta de Eliseu, a resposta quando você tem intimidade com Deus, a resposta quando você está andando com um homem de Deus, mas você também tem intimidade com Deus. Eliseu não foi aquela pessoa que só andou com um homem de Deus, mas Eliseu, e nós vamos ver isso na próxima lição, mas Eliseu também, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus levaria Elias. Queridos, como é bom quando nós andamos com homens que têm intimidade com Deus, mas como é bom também quando nós temos intimidade com Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito falar nos nossos corações. Como é maravilhoso, como essa lição de hoje ela nos mostra que nós devemos ter homens de Deus como referencial para a nossa vida, mas nós também precisamos buscar ter intimidade com Deus. Veja a resposta dele no versículo 5, ainda capítulo 2, versículo 5, nos diz, olha a resposta de Eliseu: sim, eu sei. Sim, eu sei. Respondeu Eliseu: mas não vamos falar sobre isso. Sim, eu sei. Eu sei que Deus vai tomar ele. Eu sei que Deus vai levar ele. Quando aquele grupo de profetas procurou Eliseu, Eliseu sabia que Deus tomaria Elias para si. Isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Deus. Querido amigo, querido aluno, Deus ele ainda fala conosco.
Deus ele ainda tem intimidade conosco. Deus ainda fala com homens e com mulheres nos dias atuais. Ainda há muitos profetas de Deus na face da terra. Ainda há muitos homens e muitas mulheres que têm intimidade com Deus nessa última hora. Versículo 6, e Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Queridos, mas que batalha, que peleja. Quando Elias insistia para que Eliseu ficasse, Eliseu insistia para estar com o profeta do Senhor. O mundo espiritual é isso aí, querido irmão, querido professor, querido aluno. Nós estamos em uma batalha espiritual. Querido, nada nessa vida é de graça. Nada, nada, nada. Nada é de graça na vida. Nós estamos em plena uma batalha espiritual. Toda vez que nós abrimos a nossa boca, há uma batalha entre dois reinos, entre os reinos da treva e o reino da luz. E toda vez que eu abro a minha boca para dizer algo, ou eu vou nutrir o reino das trevas, ou eu vou nutrir o reino da luz. Querido, isso que é intimidade. Quando então Elias pede para Eliseu ficar, não, eu vou com o Senhor até o rio Jordão. E é interessante que dentro desse contexto, eles já não estão mais sozinhos. Há um grupo de profetas que vão seguir, vão acompanhar eles até o rio Jordão. E quando chega então ao rio Jordão, queridos, é essa aula de hoje, que nós estamos dentro dela, nós vamos observar então que Elias ele vai realizar o último milagre no seu ministério. Era algo para chocar a vida de Eliseu. Querido, eu fico pensando a mente de Eliseu dentro daquele contexto, vendo agora quando Elias ele tira sua capa e a deita sobre o rio Jordão, e o rio Jordão vai se abrir, e agora nós só temos Elias e Eliseu, né? Nós vamos ver esse contexto que Elias e Eliseu, ele agora vão atravessar o rio Jordão em seco. Queridos, que maravilha, eu fico pensando dentro desse contexto e vendo agora Elias e Eliseu, vendo a mente de Eliseu, vendo agora o seu mestre, o seu tutor, dando os últimos exemplos, o último exemplo de liderança, o último exemplo do que é ser cheio do poder de Deus, o último exemplo, qual era a necessidade? Poderia ter atravessado nadando esse rio. Qual era a necessidade de deitar a capa sobre o rio Jordão? A necessidade aqui são as verdades espirituais que estão sendo forjadas na mente de Eliseu. Queridos, são verdades espirituais que estão sendo forjadas na mente do discípulo chamado Eliseu. Que maravilha! E diz nos textos que eles atravessam então e continuam caminhando e conversando os dois. Eu fico pensando, irmão, depois do rio Jordão ser aberto, eu fico imaginando aqui comigo que tipo de diálogo que eles estavam tendo após o rio Jordão. Depois de você ver o rio Jordão ser aberto e você passar em seco, qual é o tipo de diálogo que eles dois estavam tendo? Então nós estamos aqui, queridos, segundo subtópico do segundo tópico, nos diz o seguinte: a porção dobrada, e nós já estamos caminhando para o fim. Então Elias, vendo que Eliseu não ia deixar ele, né? Elias então vira para Eliseu e fala: olha, qual que é o seu pedido? O que você quer? Qual que é o último pedido? E aí nós vamos ver algo extraordinário da parte, né, de Eliseu. Nós vamos ver o caráter dele, o que ele esperava, né? Nós vamos ver aqui dentro desse contexto, é que Eliseu, ele vai pedir porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias. Querido, que maravilha! Que pedido é esse quando você pede o campo espiritual, quando você pede porção dobrada para a sua vida? Ele poderia ter pedido ouro, ele poderia ter pedido prata,
Mas o que ele pede é a unção dobrada. O que ele pede é que houvesse do Espírito que havia sobre ele, que fosse dobrado sobre a vida de Eliseu. Esse é o pedido de Eliseu. Nós aprendemos como um homem de Deus, ele se comporta em momentos onde lhe é dada uma oportunidade. Uma oportunidade foi dada a Eliseu, e Eliseu ele pediu para si algo no mundo espiritual. E Elias diz: dura coisa você pediu, mas se você me ver subindo, se você me ver quando for tomado, isso lhe será concedido. Queridos, então nós estamos chegando aqui já, terceiro subtópico do segundo tópico nos diz: Elias, a inspiração de Eliseu. Elias, a inspiração de Eliseu. Então, eu quero finalizar aqui, queridos, esse segundo tópico, nos falando sobre isso, que Deus nos dê essa graça, né? Que possamos ser referenciais, que possamos ser garimpeiros, que possamos achar pedras preciosas para o Senhor, que possamos ter a capacidade de formar liderança. Que Deus nos dê essa graça, querido. No meio cristão tem muito esse problema, né? Nós vamos ver isso muito no meio cristão. Esse medo de formar líderes, esse medo de formar pessoas mais capacitadas, queridos. Nós estamos trabalhando para o reino do céu. Nós não podemos ter medo de ter alguém mais qualificado do que nós. Nós não podemos ter medo de dar oportunidade. Nós não podemos ter medo de levantar pessoas melhor do que nós. Nós não podemos ter medo de alguém que eu ajudei hoje, amanhã ser melhor do que eu. Não podemos ter medo. Nós temos que aprender com esses homens de Deus. Nós temos que aprender que nós somos referencial para uma nova geração. E aqueles que estão na nossa frente são o nosso referencial. Que Deus nos guarde, querido. E eu finalizo aqui então o nosso segundo tópico. Já o terceiro tópico aqui, queridos, nós vamos ver aqui, o comentarista trouxe para nós o terceiro tópico: Eliseu toma a capa de Elias. Então os dois, dentro desse contexto, querido amigo, querido irmão, Elias e Eliseu, após atravessar o Rio Jordão, os dois estão dentro do diálogo, quando vem uma carruagem puxada por cavalos de fogo também, e separa, né, passa no meio dos dois, separando Elias e Eliseu. E quando separa-se então os dois, Elias é levado em um redemoinho para o céu. E quando então ele está sendo levado, diz no texto que Eliseu então grita. Eliseu vai gritar. Vamos dar uma olhadinha aqui, dentro da Bíblia Sagrada, capítulo 11, 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 10 a seguir, nos diz assim: Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou. Queridos, aqui nós temos que aprender aqui, para nós fecharmos então nosso terceiro tópico, mais uma verdade espiritual, né? Eliseu, que ele vê tudo o que está acontecendo, ele estava com os olhos abertos, atento para o mundo espiritual. Querido, fique com os olhos abertos, esteja sempre atento, ressalte em sala de aula, leva a sua sala de aula a ter um nível espiritual diferente, leva a sua sala de aula, diga para os seus alunos que eles devem ter os olhos espirituais abertos, para ver as bênçãos do céu, para tomar posse daquilo que Deus tem na vida dele, das promessas de Deus. Ressalte isso em sala de aula. É necessário que nós tenhamos os olhos
abertos espiritual e esteja atento ao mundo espiritual. Eliseu não estava disperso, dormindo, mas ele estava acordado, com os olhos abertos, vendo o que estava acontecendo, e ele estava atento. E quando então Elias foi levado ao céu, ele gritou. Nós vamos ver aqui no versículo de número 12, diz assim: meu pai, estou lá lendo a versão NTLH, nos diz assim: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender a Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Queridos, então, o ministério de Eliseu, o ministério de Elias, ele termina então de uma forma extraordinária. Elias, ele aparece dentro do contexto bíblico, para nós finalizarmos então essa aula de hoje. Elias, ele aparece dentro do contexto bíblico de uma forma extraordinária. Elias, ele tem um ministério poderoso, e o final do seu ministério é algo estrondoso da parte do Senhor. Elias, ele nos deixa um legado, ele nos deixa um exemplo do que é um ministério cheio da unção de Deus. E para finalizar, então, ele finaliza nos mostrando que apesar de Eliseu tinha um chamado de Deus, apesar de Eliseu ser escolhido por Deus, apesar que no livro de 1 Reis, Eliseu já tinha sido ungido, já tinha sido chamado para ser o substituto de Elias. Veja bem, desde o livro de 1 Reis, Deus já tinha chamado Eliseu para ser substituto de Elias. Porém, querido, nós finalizamos aprendendo essa grande lição, que apesar de Eliseu ser chamado, Eliseu não ficou dormindo, esperando que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida. Eliseu tinha sido chamado desde 1 Reis para ser substituto de Elias. Porém, ele não ficou dormindo. Ele estava com os seus olhos abertos espirituais e pronto para servir, pronto para tomar posse das promessas de Deus na sua vida. E eu finalizo essa aula de hoje para você, querido amigo, querido irmão, deixando essa palavra de esperança e de fé para você. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, não durma, não cochile, corra atrás do seu sonho, corra atrás das suas metas, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás dos seus não. Quando uma porta fechar daqui, você bata noutra. Quando elas se trancarem, peça a Deus uma chave para abrir. E quando tudo parecer difícil, Deus sempre estará com você. Lembre-se, nada na vida é de graça. Então agora nós temos dentro desse contexto, finalizando a aula de hoje, quando então Elias é levado, a sua capa, Eliseu grita e a capa de Elias cai. Então Eliseu, ele rasga a sua capa, a capa que Eliseu está usando, ele rasga e começa então a usar a capa de Eliseu. E dentro desse contexto, nós vamos explorar isso na próxima aula, a aula que vem, nós vamos explorar isso na 7ª aula, dentro do ministério de Eliseu. Nós vamos ver então que quando Elias é levado ao céu, e quando Eliseu pega a sua capa, ele tinha que voltar, atravessar de volta o Rio Jordão. E quando ele então deita a capa no Rio Jordão e invoca o Deus de Eliseu, Deus mostra que estava com ele, abrindo o Rio Jordão. Querido, essa aula será uma aula maravilhosa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito em classe, em nome de Jesus. E assim eu finalizo esta aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, até o nosso 7º encontro. Eu espero que essa aula, junto com aquilo que você já estudou, seja uma bênção na sua vida e uma bênção na vida dos seus alunos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.